Bom dia, pessoal. Aqui é o Kleber Shows. Vim falar um pouco mais sobre esse fenômeno que está acontecendo nos 3 Atlas, né? Que todo mundo está se perguntando o que realmente é. Se é um meteoro, se é uma nave alienígena, né? Que ninguém sabe, a NASA não se explica, ninguém fala nada. Eu vou passar alguns trechos de alguns vídeos que eu peguei pela internet para vocês tirar suas dúvidas. Mas antes disso, vocês se inscrevam no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também. O que vocês acham a respeito disso aí? Fica passando que muitas vezes só passa na internet, e raro passa na televisão, entendeu? Eu vou deixar para vocês verem algum trecho de alguns vídeos, aí vocês vê. Aí o que tirar suas dúvidas, alguma coisa, né? Se vocês sabem alguma coisa também, deixa aí no comentário aí o que vocês acham que é. Alguma coisa que está acontecendo aí que está assustando meio mundo, a gente nas redes sociais. Vou deixar uns trechos aí, deixa seus comentários, beleza? Até daqui a pouco. Se você quer saber mais sobre o gigantesco cometa que está agora dentro do nosso sistema solar, você chegou no lugar certo. Aperta o cinto e vem comigo, porque hoje a gente vai mergulhar num acontecimento único nas nossas vidas. E eu não estou falando único só porque o 3 Atlas bombou na internet e todo mundo quer falar sobre ele. Eu estou falando único porque isso que você está presenciando agora provavelmente não vai acontecer de novo na sua vida. Fato que você talvez já saiba, o 3 Atlas é um objeto interestelar. Ou seja, ele não nasceu aqui, veio de outro sistema estelar. É literalmente um estrangeiro cósmico. Mas tem um detalhe que quase ninguém fala. O que é o mais importante de todos, a trajetória dele é hiperbólica. Calma, aqui não é aula de física. Então bora direto. Hiperbólica quer dizer o seguinte, esse cometa não está preso ao Sol. Ele não vai voltar nunca mais. É uma curva aberta. Imagina uma flecha atravessando o sistema solar, passando pelo Sol e indo embora para o escuro, para nunca mais voltar. É isso que o 3 Atlas está fazendo agora. Ele está vindo, vai passar uma vez e acabou. Nunca mais. E ele está rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Isso já foi confirmado por cálculos da NASA e da ESA. A órbita dele tem excentricidade maior que 1, o que significa trajetória de fuga. Traduzindo, depois que ele for embora, ninguém vivo hoje vai ver esse visitante outra vez. Então respira um segundo e pensa nisso. Você está vivo exatamente quando um corpo vindo de outro sistema estelar está cruzando o nosso quintal cósmico. Isso é raríssimo. Na história moderna, só 3 objetos interestelares foram confirmados. O Oumuamua em 2017, o Borisov em 2019 e agora ele, o 3 Atlas, em 2025. E hoje você vai saber o que aconteceu nos últimos dias, porque tem coisa bizarra acontecendo. Observatórios amadores e pequenas redes astronômicas reportaram que o 3 Atlas teve uma queda brusca de brilho, como se tivesse desligado. Do nada, o brilho despencou, a cauda sumiu e de repente o cometa ficou mudo. E aí surgem 2 perguntas. Seria o fim da jornada de um viajante interestelar? Ou o começo de algo que a gente ainda não entende? E tem mais. Será que ele é uma nave alienígena disfarçada de cometa, como alguns acreditam? Relaxa e curte, porque hoje você vai entender por que o silêncio do 3 Atlas é mais misterioso que uma explosão, o que os astrônomos descobriram nas últimas semanas e por que alguns teóricos acham que ele pode estar observando o sistema solar antes de ir embora. Bora para mais um mistério galáctico. O briefing de emergência entre NASA e Harvard. Agora sim, vamos direto ao que ninguém contou direito. Na última semana, o portal USA Herald confirmou que a NASA e Harvard realizaram um briefing conjunto de emergência, algo que não acontecia desde 2020, quando o Oumuamua virou pauta mundial. O motivo? Um relatório interno da Universidade de Harvard que afirma que o 3 Atlas parou de se mover visivelmente em relação ao plano de trajetória previsto. Traduzindo, ele não freou, mas as medições começaram a ficar inconsistentes. As leituras de posição registradas pelos observatórios Gemini South no Chile e o Pan-STARRS no Havaí mostraram um atraso mínimo, milésimos de grau, mas suficientes para gerar dúvida. A Vloeb, sim, o mesmo que defendeu a hipótese de que o Oumuamua poderia ser uma sonda, voltou a público e disse:
Se o 3i Atlas realmente reduziu a aceleração aparente, precisamos considerar forças não convencionais. Ou estamos observando um fenômeno de propulsão natural que ainda não compreendemos. Em outras palavras, ou ele desacelerou sozinho, ou algo o fez desacelerar. E foi esse trecho que teria gerado o alerta interno da NASA. Oficialmente, o comunicado foi vago, mas os vazamentos apontam que o cometa mostrou um comportamento inconsistente com objetos puramente naturais. E para piorar, isso aconteceu exatamente depois de sua passagem próxima por Marte. O encontro com Marte. Sim, pouca gente sabe, mas o 3i Atlas passou por Marte no início de outubro, a cerca de 29 milhões de quilômetros de distância, o que, em termos espaciais, é muito perto. Tão perto que as sondas orbitais MRO, Mars Reconnaissance Orbiter e MAVEN, da NASA, foram reprogramadas para tentar captar dados indiretos, radiações, espectros, partículas ionizadas. E adivinha? Fontes ligadas ao Jet Propulsion Laboratory disseram que houve interferências momentâneas no sinal da MAVEN durante o ponto máximo de proximidade. Coincidência? Talvez, mas é aqui que entra o detalhe curioso. Logo após a passagem por Marte, começou a queda de brilho. E se o 3i Atlas tivesse interagido com algo por lá? Ou melhor, coletado algo? Claro, isso é especulação, mas é o tipo de coincidência que chama a atenção de quem observa padrões. E tem mais. O telescópio James Webb, que estava posicionado para captar o rastro de CO2, registrou variações térmicas abruptas, picos e quedas de calor em questão de horas. Isso, na prática, é impossível de explicar apenas com evaporação solar. A conclusão? O 3i Atlas não está se comportando como um cometa comum. Ele está emitindo energia de forma intermitente, quase como se respirasse. Me ajude a fazer esse canal crescer. Se você chegou até aqui é porque curte esse tipo de conteúdo. Fatos, especulações e ciência sem enrolação. Me dá uma força agora. Deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Eu vi o Atlas. Assim o YouTube mostra esse vídeo para mais gente, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a mais pessoas. Valeu! A teoria da censura de 74 anos. Agora vem a parte mais polêmica. Recentemente, circulou um documento supostamente vazado de arquivos da antiga Comissão Astronômica de 1951, sugerindo que registros de um objeto similar ao 3i Atlas foram classificados e ocultados por 74 anos. Esses arquivos falariam de um objeto de órbita hiperbólica observado em placas fotográficas antigas, identificado apenas como o visitante 1951. Coincidência? Talvez. Mas o padrão descrito no relatório é assustadoramente parecido. Trajetória não fechada, perda abrupta de brilho e um desaparecimento antes da confirmação. O documento teria sido reativado agora porque os dados do Atlas coincidem demais. Alguns teóricos chamam isso de a maior coincidência astronômica da era moderna, outros de repetição cíclica. E aí entra a especulação mais sombria. Será que alguém já viu isso antes e apagou da história para evitar pânico? Ou pior, será que o 3i Atlas é o mesmo objeto, retornando em um ciclo interestelar que só agora estamos entendendo? E se o 3i Atlas não for um cometa? A hipótese de que o 3i Atlas seja uma sonda autônoma voltou com força. E não é teoria de internet, é discussão científica real. Vários astrofísicos, incluindo Ethan Krakel, Oxford, e Loeb, de Harvard, sugeriram que o padrão de emissão de calor e o silêncio repentino lembram algo que entra em modo de hibernação. Imagine uma tecnologia interestelar antiga, feita para viajar por milênios, com sensores que só se ativam quando detectam campos magnéticos complexos ou sinais de rádio, como os da Terra. Durante o periélio, ele recebeu o pico de energia do Sol, e logo depois ficou mudo. E se esse fosse o momento em que ele carregou as baterias antes de entrar em modo dormência? Uma ideia chamada de Dormant Probe Hypothesis, sondas que fingem ser detritos, absorvem energia solar e adormecem até encontrarem algo que vale a pena acordar.
E se ele mudar de rota? Com dados atualizados de acordo com o vídeo anterior, os cálculos orbitais ainda mostram segurança. O Trace Atlas vai passar a mais de 270 milhões de quilômetros da Terra. Mas se houver fragmentação ou algo que altere o impulso, as simulações mudam. Um fragmento de 1 km é impacto continental, 3 km de tsunamis e caos climático global, 5 km de extinção em massa. Mas aqui entra o detalhe que poucos falam. Algumas projeções mostraram microvariações orbitais, pequenas demais para erro humano. Nada catastrófico, mas o suficiente para deixar a ESA e o JPL atentos. E quando perguntaram sobre isso à NASA, a resposta foi silêncio. O que vem agora? Nas próximas semanas, o Trace Atlas vai passar atrás do Sol, numa conjunção que o deixará invisível até meados de novembro. É o ponto mais quente e o mais misterioso da jornada. Se ele reacender, é sinal que sobreviveu. Se permanecer mudo, pode ter se desintegrado, ou, como alguns teóricos já sugerem, pode ter apenas mudado de modo. O significado disso tudo. No fim das contas, a pergunta não é o que ele é, mas por que ele veio. Talvez o Trace Atlas seja um bloco de gelo interestelar, ou talvez seja um recado. Uma lembrança de que não estamos isolados, de que há trânsito no cosmos, e de que a Terra pode estar sendo observada há mais tempo do que imaginamos. Nem tudo que brilha precisa ser visto, e nem tudo que se apaga realmente morre. Se você chegou até aqui, parabéns! Você faz parte do grupo que olha para o céu e quer entender. Comenta aqui embaixo, eu vi o Atlas, para marcar esse momento na história. E claro, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para acompanhar o próximo capítulo. Esse foi mais um Mistério Galáctico. Muito obrigado e até a próxima. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, comenta, compartilha. É um mistério que está acontecendo aí no mundo todo aí, que todo mundo está em dúvidas, medo, assustado, né? E